vida plena em Jesus. Soy la iglesia. Olha essa multidão, manifiesta-te. ¿Dónde está la generación de Benjamín? Dice: o Senhor vai transformar as tuas feridas em força. Ao longo das Escrituras, nós vemos que Deus se revela de diferentes maneiras. Ele revela a sua essência de diferentes maneiras, diferentes facetas. Ele é um Deus multifacetado. É por isso que também vemos que na palavra se fala da multiforme sabedoria de Deus. Múltiplas formas da sabedoria de Deus. E no Antigo Testamento, ele se revelava com diferentes nomes para também manifestar diferentes atributos. Podemos ver que ele se revelava como o Deus que cura, Jeová Rafa, como o Deus dos exércitos, Jeová Sebaote, como o Deus da paz, Jeová Shalom, e assim por diante. Ele ia mostrando, cada vez que ele trazia uma intervenção divina, um atributo divino também era revelado. E na nossa caminhada com o Senhor é assim, nós vamos conhecendo Deus em diferentes facetas. Faz sentido para você? Nós não conseguimos ter a revelação de uma vez só. Seria muito pretensioso falar que nós vamos conhecer Deus de uma vez só. Nós vamos conhecendo Ele progressivamente. E esse conhecimento nunca acaba, porque Ele é o eterno. Ele não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço. E Ele vai trazendo cada vez a revelação do que nós vamos precisando dentro do contexto da nossa caminhada cristã. Mas uma das coisas que um dos atributos que é mais ignorados na maioria das pessoas dentro da sua jornada cristã é que Deus, Ele é protetor, Deus é o Deus dos exércitos, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus mais do que suficiente, mas acima de todas as coisas, Ele é um pai. E é um pai que tem sonhos para com os seus filhos. É por isso que quando os discípulos pediram para Jesus que Ele os ensinasse a orar, Ele usou um modelo que nunca antes tinha sido usado. Ele começou chamando Deus de Pai. É o Pai Nosso que nós temos em Mateus 6, e daqui a pouco nós vamos ler um verso que é muito importante. Mas ele chamou Deus de Pai. Ninguém tinha o chamado de Pai até então. Todos o conheciam dentro da revelação do que Ele tinha manifestado no Sinai, no Monte Sinai. Deus tinha se manifestado como um Deus todo-poderoso em toda a sua glória. E a glória dele tinha sido tão assustadora, com os trovões, relâmpagos com os quais Ele se manifestou no Monte Sinai, que o povo ficou com muito medo de conhecer esse Deus. E pediram para que Moisés fosse o intercessor deles, para que ele falasse com Deus. Que Deus falasse com Moisés e Moisés falasse com eles. Eles pediram um intérprete. Deus falava com Moisés e Moisés falava com eles, porque eles tiveram medo de se relacionar com esse Deus. E esse era o conceito que se tinha a respeito de Deus. Até que Jesus, Ele foi enviado pelo Pai para reapresentar ao Pai. E é por isso que Ele diz que Ele era o caminho, a verdade e a vida, o caminho para o Pai. Ele veio para reapresentar o Pai a todo esse mundo, um mundo que de fato não conhecia a revelação de Deus na sua paternidade. E quando Jesus fez isso através da oração, Ele também introduziu algo que é muito fundamental nas nossas vidas. Introduziu o conceito de um Deus que tem sonhos a respeito dos seus filhos, que é um pai que sonha com os seus filhos. E em Mateus 6, no verso 10, nós podemos ver isso de maneira clara. Mateus 6, no verso 10 diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é um dos versos do Pai Nosso, da oração modelo. Jesus inicia falando
do Pai, mas ele fala da vontade do Pai. Ele diz que a tua vontade seja feita assim na terra como é nos céus, que a terra se torne uma extensão dos céus, mas para isso tua vontade tem que ser feita. E a palavra vontade, entre outras coisas, significa sonhos, é a palavra grega telema, e essa palavra significa também sonhos. Então aqui nós vemos que temos um Pai que tem sonhos ao nosso respeito, mas quando nós entendemos que Ele quer manifestar seus sonhos assim na terra como nos céus, entendemos que para isso acontecer, Ele está à procura de pessoas, como você, como eu, que possamos sonhar os seus sonhos, que tenhamos e capturemos o coração de Deus e sonhemos os seus projetos. Deus é um eterno sonhador e Ele tem sonhos para você. Ele tem esses sonhos e coloca esses sonhos dentro do nosso coração. Então, cada vez que você tem algum insight, alguma revelação divina de algum projeto do futuro, que você sente que Deus está nesse projeto, é porque você está, na verdade, capturando o coração de um sonhador, que é o nosso Pai. Um sonhador que tem sonhos de bem, sonhos de paz. A palavra diz em Jeremias 29 que os pensamentos dele são pensamentos de bem e de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Então dentro de você se encontram os sonhos de Deus. E não há nada mais triste do que uma pessoa não sonhar. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que está morta em vida. Embora ela continue viva na sua existência, já morreu na sua essência, porque são os sonhos os que nos impulsionam ao futuro, para o futuro. São os sonhos os que nos levam a vivermos a vontade de Deus dentro do seu plano perfeito. Deus é um sonhador e cada vez que nós capturamos seu coração, também nos tornamos em sonhadores, que vão executar a sua vontade assim na terra, como de fato já é feita nos céus. E quando Deus faz isso, Ele nos introduz em um processo. Cada sonho que Ele libera nos nossos corações, ele vai ser processado. Haverão fases, haverão etapas, haverão ciclos para que esses sonhos se cumpram. Esses sonhos não se cumprem automaticamente, senão que existe todo um processo. Ele deposita os sonhos como uma semente no nosso coração. Nós somos os encarregados de regar essa semente, mas também podemos matar essa semente. Tem muitas pessoas que mataram os seus sonhos, deixaram de sonhar, que quando pensam no futuro, vem tudo escuro, tudo numa nebulosa, sem esperança. Ver um futuro nebuloso, um futuro escuro, é ver um futuro sem Deus. E isso é porque em algum momento você perdeu a capacidade de sonhar. Mas eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Eu quero profetizar que você vai recuperar essa capacidade de sonhar os sonhos de Deus, os projetos de Deus, não apenas para você, porque os projetos de Deus, eles são muito mais abrangentes do que apenas o benefício pessoal. Deus quer te dar projetos para mudar a humanidade. Você está aqui, você está vivo para poder mudar o mundo. Esses são os sonhos que Deus tem para você. E se por alguma maneira ou por alguma razão você parou de sonhar, ou teve algum momento de interrupção desses sonhos por alguma decepção, ou porque aconteceu algum evento traumático na tua vida, eu quero te dizer algo. Deus continua sonhando com você e esses sonhos podem ressuscitar. E nós vamos ver na ministração de hoje alguém que tinha um sonho, alguém que tinha um projeto para o futuro, alguém que tinha se dedicado, que tinha entregue a sua vida para que esse projeto se realizasse. Mas num momento ele vê que esse projeto estava sendo destruído, mas Jesus não deixa o projeto ser destruído, senão que Jesus reconecta a pessoa com os seus sonhos. Vou lhe pedir que você abra em Lucas 22:50, nós vamos ver a vida de alguém chamado Malco. Lucas 22:50. Diz: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Veja que aqui se suscita uma grande perseguição contra Jesus. Ele está prestes a ser preso pelas autoridades religiosas. Eles estavam furiosos de todas as manifestações sobrenaturais, dos milagres que Jesus fazia, das palavras que ele ensinava, das profecias que ele liberava. E ele estava entrando na fase
final do seu ministério. E nesse momento ele é traído por Judas e uma grande comitiva vai prendê-lo. Uma comitiva vai prender Jesus num momento no qual acontece algo trágico para alguém, que aqui nessa passagem não aparece o nome, mas se você buscar nos evangelhos paralelos, a mesma história você vai ver que ele chamava Malco. Malco era o servo do sumo sacerdote. O que aconteceu com Malco de trágico? No momento em que Jesus ia ser preso, Pedro reage e ele fere a orelha. A palavra que se usa no grego denota que a orelha foi decepada. Então Malco perdeu a orelha. Mas isso não foi o mais trágico. O mais trágico não foi que ele perdeu apenas um membro do corpo físico, ou que ele corria risco de se desangrar e morrer. Não, Malco estava perdendo também o sonho de toda uma vida. Como assim o sonho de toda uma vida? Veja nos detalhes que são mencionados. Se diz aqui que Malco era o servo do sumo sacerdote. Para entendermos um pouco o contexto do que estava acontecendo e por que para Malco era tão trágico perder a orelha direita, nós precisamos entender o contexto sacerdotal. Dentro do contexto sacerdotal existiam requisitos que Deus mesmo colocava para poder qualificar os sacerdotes. Nem qualquer pessoa que gostaria de ser sacerdote podia ser um sacerdote. Deus tinha alguns requisitos bem específicos. Um deles é que a pessoa tinha que ser da tribo de Levi. Isso desde as escrituras nós vemos de maneira clara. E também existiam outros requisitos mais rigorosos. E entre esses requisitos também se avaliava a presença física. Quem ia ser sacerdote não podia ter nenhum defeito físico. Agora, quando se diz que Malco era servo do sacerdote, não era simplesmente alguém que servia ou assistia ao sumo sacerdote, apoiava o sumo sacerdote, senão que isso fazia parte da carreira ou da qualificação de alguém antes de se tornar sumo sacerdote. Malco, ele tinha passado de 5 a 8 anos, como todas as demais pessoas passavam dentro do processo para poder chegarem a ser sacerdotes, estudando a Torá, estudando a lei de Deus. Então ele tinha investido pelo menos de 5 a 8 anos no que ele considerava que era o sonho do seu futuro, no seu coração. Batia fortemente o sonho de um dia ele chegar a ser o sacerdote. Ele estava assistindo, ele estava apoiando, ajudando o sumo sacerdote. Mas ele fazia parte, na verdade, de um estágio dentro do processo de alguém chegar a ser sumo sacerdote. Porque nesses 5 a 8 anos nos quais eles estudavam a Torá, estudavam a lei do Senhor, eles também tinham no último estágio que servir o sumo sacerdote. Então, quem servia o sumo sacerdote dentro do contexto sacerdotal era aquele que depois iria se tornar um sacerdote. Então, Malco tinha o sonho de ser um sacerdote, tinha investido toda a vida para cumprir esse sonho. E esse sonho se vê interrompido porque Pedro, ele tira, decepa a orelha dele. E a palavra diz que foi a orelha direita neste evangelho. Nos outros evangelhos não se menciona esse detalhe, mas aqui se menciona. Isso é muito importante, porque não foi qualquer orelha. Não foi a orelha esquerda, foi a orelha direita. E por que isso era tão importante para Malco? E por que o sonho dele estava ruindo? Por que o sonho dele estava caindo por terra? Por que ele viu em instantes todo o sacrifício de toda uma vida simplesmente ser destruído porque alguém tirou a orelha direita? Para entendermos isso, vamos ver alguns textos do Antigo Testamento onde se fala a respeito das características e os requisitos dos sacerdotes. Vou lhe pedir, por favor, que abra em Levíticos 21:17. Levíticos 21:17. Diz, falarão dizendo, ninguém da tua descendência nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão de seu Deus. Levíticos 21:17. Então, fala a respeito de que não poderia haver nenhum defeito em quem ia ser sacerdote. E também no verso 21 diz que não poderia haver nenhum tipo de deformidade, que quem tinha deformidade não poderia se chegar para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Veja a seriedade disso. Então um sacerdote que estava sendo qualificado para no futuro chegar a exercer essa função, ele não podia ter nenhum defeito físico, nenhuma deformidade, nada podia faltar. Mas existe uma outra passagem que ainda
ainda mais esclarecedora a respeito do que aconteceu com Malco, porque Malco não apenas perdeu a orelha direita, já isso era algo muito delicado para a integridade física dele, mas ele estava perdendo algo maior, que era o sonho dele poder se tornar um sacerdote. E para entendermos isso, vou lhe pedir que você me acompanhe a Levíticos 14, que diz: e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar de sua mão direita e no polegar no seu pé direito. Esse era o ritual de purificação dos sacerdotes. Tinham que receber o sangue na orelha direita e no polegar direito. Agora, como é que Malco ia ser sacerdote se Pedro acabava de cortar a orelha direita? Ele automaticamente estava sendo desqualificado, porque faltava algo no corpo físico, ele não estava totalmente completo, não estava íntegro fisicamente, mas ele ainda não cumpria para o ritual de oferecer ao Senhor. Ele não qualificava para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor, assim como acabamos de ler. E por isso é que em poucos segundos ele viu a vida dele realmente ser destruída pela atitude impulsiva de Pedro. Pedro cortou a orelha dele, ceifou não apenas a orelha, senão que estava ceifando o sonho de toda uma vida. Mas aí nós vemos a intervenção sobrenatural de Jesus. Jesus não deixou que o sonho de Malco se perdesse. Ele restaurou o sonho, ele ressuscitou o sonho. Eu imagino por algum momento que Malco passou um filme na cabeça dele e ele disse: eu investi tantos anos da minha vida me cuidando, estudando a palavra, servindo ao sumo sacerdote, fazendo tudo o que é direito, e agora num instante alguém impulsivo vem e tira a minha orelha e tira a minha possibilidade de eu ser ungido, a possibilidade de eu ser um sacerdote. Mas enquanto ele estava nesse debate interno, ele vê que Jesus faz algo por ele. Não apenas ele devolveu a orelha, ele devolveu a existência, a essência de Malco, porque ele devolveu o sonho que ele tinha. Jesus não apenas restaurou fisicamente Malco, o servo do sumo sacerdote, senão que ele o reconectou com o seu sonho. Ele ressuscitou o seu sonho. E Jesus pode fazer a mesma coisa por você. Eu não sei se você alguma vez se sentiu que alguém ceifou o teu sonho, porque você teve alguma decepção, você teve algum evento traumático, você foi traído, ou porque alguém fez mal contra você, tentando impedir que você viva seus sonhos, e você começou a abrir mão desses sonhos, e parecerá ser que esse sonho foi morrendo, e junto com o sonho, você também foi morrendo na sua essência, porque quem não sonha está morto. Quem está vivo, mas não tem sonhos, está morto em existência, está morto na sua essência. Satanás não precisa te matar, apenas precisa matar os teus sonhos para que você deixe de existir na sua essência. É por isso que Jesus não apenas curou Malco, não apenas ele colocou a orelha de volta, a orelha direita em Malco, senão que ele estava reconectando Malco com o sonho de toda uma vida. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, que Jesus vai ressuscitar os sonhos que ele já colocou no teu coração. Talvez você não tenha esperança, talvez você diz: não vai dar mais, eu acho que foi alguma questão da minha cabeça. Eu quero te dizer algo: Jesus vai trazer uma intervenção sobrenatural na tua vida e ele vai ressuscitar os teus sonhos. Acredite, você está entrando num processo de ressurreição dos seus sonhos e você vai cumprir a vontade de Deus, os sonhos de Deus aqui na terra, os sonhos que são bons, agradáveis e perfeitos. Não pare de ter esperança de ver seus sonhos realizados, porque hoje Jesus está curando você, assim como ele curou Malco fisicamente, mas sobretudo emocionalmente, porque ele viu o sonho de toda uma vida simplesmente ser destruído. E nesse momento eu imagino que ele entrou num estado emocional péssimo, porque ele disse: agora não há mais esperança. Mas foi nesse momento que Jesus entrou em cena e ele reconectou o sonho que Malco tinha. Jesus está reconectando na tua vida aqueles sonhos que você já tinha aberto mão. Jesus está ressuscitando os sonhos. Ele está trazendo vida sobre aquilo que você já tinha aberto mão. Então vemos que Malco,
ele teve o sonho ressuscitado. Aquele que ia ser sacerdote poderia chegar a ser sacerdote. Aquele que era praticamente o sucessor do sacerdote, ele poderia cumprir seu sonho, porque Jesus, ele se importou não apenas com a cura física, senão que ele se importou com o sonho de Malco. Existe uma frase que um dos pensadores, chamado Victor Hugo, ele expressou há um tempo atrás, que eu quero até ler essa frase. Diz: não há nada como um sonho para criar o futuro. Se você quer criar o futuro, você tem que apenas sonhar. E os sonhos que vêm do Senhor tem Deus no futuro. Deus já esteve no nosso futuro, Ele conhece o nosso futuro. Quando nós sonhamos, nós entramos nesse futuro. E há uma das passagens muito poderosas nas Escrituras que se encontra em 1 Coríntios 3, no verso 22, que fala a respeito do futuro. 1 Coríntios 3, no verso 22. Vamos ler desde o verso 22. Diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, presta atenção, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Esta é uma passagem poderosíssima, porque nesta passagem o apóstolo Paulo está tendo a revelação do seguinte: ele diz: todas as coisas, sejam as presentes, sejam as futuras, são nossas. Paulo está dizendo que nós somos donos do futuro. Como assim? Nós somos donos do futuro? Não é Deus que é o dono do futuro. Deus coloca em nós os sonhos para nos levar até o futuro, mas Ele quer que juntamente com Ele nós construamos esse futuro que Ele trouxe como uma semente, como um sonho nos nossos corações. Quando você abraça o sonho de Deus, você está abraçando o futuro de Deus. E por isso o apóstolo Paulo diz: todas as coisas, sejam as presentes, sejam as futuras, são suas. Você é dono do seu futuro quando você abraça o sonho de Deus. Não é quando você abraça qualquer sonho ou qualquer capricho. É quando você abraça o sonho de Deus para a sua vida que você se torna dono do seu futuro. Sabe por quê? Porque Deus projetou esse futuro para você. E esse futuro é um futuro de esperança, esse futuro é um futuro de plenitude, esse futuro tem a ver com a vida, a abundância que Deus tem para você. Então está na hora de você abraçar novamente esse sonho, abraçá-lo como uma criança. Os sonhos são como bebês que têm um processo de serem gerados, que passam por esse processo assim como um bebê passa pelo ventre da sua mãe enquanto está sendo gerado. Mas esse processo chega ao fim quando o bebê nasce, e todas as dores que a mãe passa antes do nascimento, ela esquece quando vê o nascimento do bebê. Assim vai acontecer na sua vida. Talvez hoje você está com essas dores de parto, porque você está com um sonho e as coisas não estão dando certas, e parece que não vai conseguir chegar no seu futuro. Eu quero te dizer algo: o futuro com Jesus é o futuro no qual Ele colocou esse sonho dentro de você. Basta apenas você ter Jesus para você chegar nesse futuro. Malco viu o sonho ser despedaçado, mas o mesmo Malco viu o sonho ser ressuscitado. Teus sonhos vão ressuscitar, porque você é dono do futuro quando abraça os sonhos do Senhor. Então eu não sei se você tem algum sonho que você tenha deixado morrer, mas ele vai ressuscitar na tua vida. E está na hora de você abraçar ele. Mas para que você viva esse futuro que Deus tem, para que você se torne, assim como o apóstolo Paulo diz, dono desse futuro glorioso, é necessário que Jesus esteja na tua vida. É por isso que eu quero te encorajar a você entregar a sua vida para Jesus. Não há decisão mais sábia que você poderia tomar, não há decisão mais inteligente do que receber Jesus no teu coração. Quando você recebe Jesus no teu coração, você passa a sonhar os sonhos dele. E quando você sonha os sonhos dele, você vê o futuro. E quando você vê esse futuro, você também é dono desse futuro. Esse futuro já te pertence, porque Deus te mostrou esse futuro. Esse futuro tem sonhos de paz. Deus não tem pesadelos a respeito de você. Deus tem sonhos com você. Vou repetir isso porque é algo muito importante para você entender. Deus não tem pesadelos a respeito de você. Deus tem sonhos com você. Mas você tem que abrir a sua vida e o seu coração para entregar esse coração a Jesus e permitir que Ele coloque essa semente chamada sonhos para você viver o futuro que Ele já planejou para você. Então,
Aí onde você está, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Faça uma oração, se conecte comigo neste momento, você que está assistindo, e faça a oração. Essa oração é uma oração simples, mas uma oração transcendental. Ore comigo. Pai, eu reconheço que eu preciso de ter Jesus no meu coração. Eu reconheço que meu futuro está escuro porque eu não tenho o teu filho no meu coração. Mas nesta hora eu abro o meu coração para receber Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E como aquele que quer me dar um futuro de paz, como aquele que quer me dar sonhos de esperança. E confesso com a minha boca, neste momento, que Jesus Cristo é o Senhor. E creio com o meu coração que Ele foi levantado dentre os mortos, ressuscitou dentre os mortos. E é por isso que eu abraço nesta hora a salvação que o Senhor me dá, em nome poderoso de Jesus. E renuncio a todo outro senhorio, a todo outro sonho que não é o teu sonho, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, Jesus veio morar dentro de você e agora você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ver o futuro, não como uma nuvem preta, sino que você vai ver um futuro brilhante, um futuro glorioso, que é o futuro que Deus tem para você. Lembre-se, o sonho é o que nos conecta ao nosso futuro, e os sonhos de Deus são os que nos fazem viver esse futuro. Eu te abençoo em nome de Jesus. Hay alguém aqui que é Benjamim? Dar la vida plena en Jesús. Soy la iglesia. Transformar as tuas feridas em força.